Olá, pessoal, tudo bem por aí? Enfim, chegamos à videoaula de linguagem de modelagem JUMP, a linguagem Julia for Mathematical Programming, ou seja, a implementação computacional dos nossos modelos matemáticos, né, na linguagem Julia, tá certo? Depois de ter visto aquelas introduções naquelas primeiras videoaulas de introdução à linguagem Julia, vai ficar bem tranquilo agora para implementar o modelo aqui no ambiente, tá bom? A gente já está familiarizado, né, com a sintaxe. Então, como eu disse, a linguagem JUMP é uma linguagem de modelagem que já vem embutida aí no ambiente, né, de desenvolvimento da linguagem Julia, tá? E ela permite diversos resolvedores de otimização, os solvers, né, para a gente poder resolver aqui o nosso modelo, tá? Os mais famosos são o Cplex e o Gurobi, que são comerciais, mas que têm licença acadêmica, né? E os gratuitos, que já vêm embutidos aí também, que são o CBC e o GLPK, tá? Como eu já tinha comentado também anteriormente, uma característica importante aqui dessa linguagem é que ela permite a implementação independente do resolvedor. Então, numa única linha de comando, a gente define qual é o resolvedor que a gente vai usar e o restante é da implementação, né, dos comandos todos, é tudo igual. Tá? Só muda mesmo, né, essa linha onde a gente informa qual é o resolvedor. Então, dá até para brincar ou fazer um teste aí de comparação de desempenho entre os resolvedores. Né? A gente muda a linha, resolve o problema, vê quanto tempo demorou para resolver, muda o resolvedor e resolve de novo para comparar. Né? Uma sugestão apenas, tá? Nesse link aí tem os diversos resolvedores possíveis para diferentes problemas. Né? Repara que tem programação linear, linear inteira mista, programação não linear e outros problemas aí diferentes, tá? Então, como curiosidade, tem aí a referência para você olhar depois, tá? Muito bem. Então, aqui para a gente primeiro precisa então habilitar, né, os pacotes dos resolvedores que a gente vai usar. Então, como está aí na dica em azul, né, digite aí no seu console, no ambiente, né, Julia, que costuma ficar à direita aí, o console onde você digita os comandos, tá? Repara que você vai precisar digitar esses comandos uma única vez, né? Então, habilitando esses pacotes uma vez, né, nas próximas vezes que você entrar no ambiente Julia, não precisa mais ficar habilitando toda vez, tá bom? Então, é só uma vez que precisa fazer isso aí. Então, começa com o primeiro comando em vermelho, using pkg, tá? Do jeitinho que está escrito aí, o P maiúsculo e o restante tudo minúsculo, tá bom? Depois o segundo comando para habilitar a linguagem de modelagem, o jump, ó, pkg.add, entre parênteses e entre aspas duplas, jump, do jeito que está aí também, J maiúsculo, U minúsculo, M e P maiúsculos, tá bom? Se você conseguiu fazer a instalação correta do resolvedor do solver Gurobi, então vamos habilitá-lo também, tá aí em vermelhinho, pkg.add Gurobi, tá bom? Se deu algum problema, não deu certo, ou mesmo que deu certo, você também quer habilitar o resolvedor GLPK, que é o gratuito, que a gente vai usar aqui também. Então, digite lá o comando em vermelho pkg add glpk. Ok? Feito isso, a gente vai poder já partir para a implementação. Como demora um pouco para executar esses comandos e ele pede inclusive a senha, aquela senha do cadastro do Julia Computing, tá bom? Você precisa digitar o seu usuário e senha para autorizar a instalação, tá? Então eu já fiz isso previamente para não tomar tempo aqui do vídeo. Vamos partir para o exemplo, olha só, né? Temos aí um exemplo de um modelo de programação linear, maximização de x1 mais x2, duas restrições. Esse modelo está na forma canônica, tá? Porque é um problema de maximização e as restrições todas com um sinal de menor ou igual. Lembra que a forma padrão é aquela que a gente transformava para resolver pelo simplex, né? O padrão é quando a gente tem restrições com sinal de igual, a gente transformava em equações, aí virava a forma padrão, tá? Aqui é a forma canônica. Bem, então como que fica na linguagem? Depois de informar o ambiente que a gente vai usar os pacotes, né? O using, jump e gurobi aí, né? Ou então glpk, a gente vai ter três comandos básicos, que são esses aí que começam com o arroba, né? O at, que indicam macros, tá? Macros são funções implementadas internamente, né, no ambiente, né, que executam já uma funcionalidade. No nosso caso aí são
as 3 etapas de modelagem, né, que a gente já passou, né, que a gente já fez. Então tem lá as variables, objective e constraints, né, as variáveis de decisão, objetivo e restrições. E o último comando é para resolver o modelo. Então jump.optimize, ponto de exclamação. A gente vai ver no próprio ambiente, né, como que funciona isso. Então o mesmo exemplo está aí, né, já no código implementado em Julia, tá bom? Aqui a gente está usando então a área do script. Lembra que fica geralmente o painel à esquerda superior da sua interface aí do Atom, né? É aquela área em que a gente consegue salvar os arquivos, né, em formato .jl, a extensão .jl. Repara ali que eu já salvei esse código aí, esse modelo com o nome de PO1, underline exemplo 1, underline forma 1, que a gente vai ver várias formas de implementar o modelo, tá bom? Então, do jeitinho que está escrito aí, a gente pode, você pode fazer aí no seu computador também para já fazer esse primeiro exemplo. Using jump gurobi ou então glpk, aí a gente cria uma variável chamada modelo, tá? E é essa variável que vai acompanhar todos os outros comandos. Né? Então, a primeira palavra aí é uma variável, é um modelo que está em branquinho. Depois o que está em azul, o model, é um comando, tá? Então começa com maiúsculo, depois tudo minúsculo, do jeitinho que está aí. É essa sintaxe aí para passar, né, o resolvedor Gurobi, né, para a linguagem reconhecer, tá bom? Depois tem lá variable, tá vendo? Arroba variable, modelo, x1 maior ou igual a zero, né, e x2 também. Depois vem objective, modelo, maximização, então é max, do jeitinho que está aí também. A primeira letra maiúscula, max, o resto tudo minúsculo, x1 mais x2. Tá? Depois as restrições, olha lá, constraint. Então, constraint, modelo, 4x1 mais 2x2 menor ou igual a 8. Depois a segunda restrição. Repara que a gente pode ou não usar o símbolo do asterisco na multiplicação. Então poderia ficar 4 asterisco x1 ou do jeito que está aí, 4x1. Eu sempre prefiro a forma mais simples, né, mais clara. Então eu uso 4x1, né, funciona igual, tá bom? E o último comando lá, o jump.optimize, né, e ponto de exclamação, modelo. Tá? É assim, então, a sintaxe de implementação do modelo de programação linear em Julia. Tá bom? Vamos ver um pouco mais de detalhes aqui. Então, como eu disse, essa é a primeira forma que a gente vai resolver o modelo. Tá? Se a gente implementar exatamente como está aí, ele resolve, né, vai funcionar. Só que a saída, né, a gente vai ver uma saída não muito editada, né, uma saída padrão, né, uma saída do próprio resolvedor. Tá? Então a gente vai colocar alguns comandos aí para editar essa saída e ficar mais legível. Antes disso, então, como que funciona, como que seria para utilizar o glpk? Então, no lugar do gurobi, a gente colocaria ali glpk, tanto no using, na primeira linha, como na linha 3, lá onde estava gurobi, repara que agora está glpk, tá bom? É a mesma coisa, né? E é o resolvedor que eu vou usar aqui nesse vídeo, tá? Bem, então quais os outros comandos que eu falei que nós vamos usar? Ó, tá vendo? Então eu mantive ali em cima os dois, o gurobi, né, e o glpk, e aí você vai controlando aí o resolvedor que você está usando aí no seu computador, tá bom? Então repara que eu coloquei uma linha ali como comentário, né, assim que a gente pode ir controlando. Tá? Bom, o restante é igual até a linha 14. Depois na linha 15 eu coloquei um print line simplesmente para separar o relatório automático do solver das nossas, daquilo que a gente quer editar, né? Daquilo que a gente vai mostrar mais bonitinho, tá bom? Então, depois na linha 17 a gente coloca ali aquele comando print modelo. Esse é o comando para imprimir de forma legível o modelo, porque repara que isso que a gente está vendo aí é a linguagem de implementação, é a sintaxe, né? Então, se a gente coloca lá print modelo, ele vai imprimir do jeito que a gente está acostumado com o modelo. Tá? Aí a gente coloca outro print line, só para pular uma linha lá na saída, tá? Para ficar mais organizado. E aí depois a gente usa então o comando @printf, que é aquele que dá para formatar a saída. Porque às vezes a função objetivo ela é fracionária, né, um valor real, então aparece muitas casas decimais, ou então uma notação
né, com o expoente, então não fica muito legível. Então a gente pode organizar. Então a gente quer uma saída escrito assim, z igual, tá vendo lá? Então por isso que eu coloquei z igual. E aí o restante é a formatação. Esse porcentagem ponto 2f significa que eu quero uma saída, né, com duas casas decimais. Depois a barra ao contrário n é para pular linha, para ir para a linha de baixo. E esse comando jump.objectiveValue, né, vai me mostrar o valor da função objetivo, o valor do z. Tá bom? Depois embaixo, né, a formatação de x1 e de x2 aí para mostrar. E o comando que imprime o valor das variáveis é esse que está mostrando também, é jump.value. Value x1, value x2. Tá vendo? Só que para usar esse @printf, olha lá em cima, na primeira linha. A gente tem que escrever lá também using printf, né, para poder habilitar essa biblioteca. E antes disso, ir lá no console também e digitar aquilo que está em comentário, na primeira linha lá, o pkg.add, entre parênteses e entre aspas duplas, printf. Tá bom? Então faz isso primeiro lá, depois roda esse modelo aqui para poder ver a saída direitinho. Tá bom? Então nós vamos ver aqui já no ambiente, já implementei, né, esse modelo, né, para a gente ver aqui a execução, tá bom? Então tá vendo aqui, ó, ele já, eu cliquei em Run, ele mostra aqui, então, como eu disse, no formato legível, tá vendo? Aqui é o resultado desse comando print modelo. Ele imprime o modelo daquele jeito que a gente é acostumado, ó, max x1 mais x2, sujeito a 4x1 mais 2x2 menor ou igual a 8, tá vendo? E depois, logo em seguida, ele imprime aqui a solução, no formato que a gente colocou lá, com duas casas decimais, tá vendo? Z igual, função objetivo, valor de x1, valor de x2. Tá vendo que são valores fracionários mesmo, né? Então, quando a gente coloca aqui o print line, esses dois print line, ó, tá vendo? São essas linhas em branco aqui, ó, só para organizar a saída, né? Para ficar separado, não ficar uma coisa em cima da outra, tá bom? Então, essa é a execução da primeira forma aí, né, desse exemplo que a gente está fazendo, tá bom? Essa é uma forma simples, uma forma padrão, tá vendo? A gente. Padrão no sentido assim, uma forma geralzona, né? A gente simplesmente trouxe lá daquele jeito que a gente costuma escrever, né, para a sintaxe aqui, tá vendo? A gente vem e escreveu aqui mais ou menos de forma natural, né? Vamos ver agora uma outra forma, né? A forma 2, como eu disse. Qual que é a diferença dessa? Aqui a gente usa blocos, né? Blocos de programação. Né? Lembra da indentação? Né? A gente dá um tabzinho, um recuo, né? Para mostrar que tem coisas internas a um comando anterior. Né? E por isso, então, aqui a gente vai usar o begin. Lembra que lá na introdução à linguagem Julia eu falei que não era necessário usar o begin na linguagem Julia. Então essa aqui é uma exceção. Né? Aqui na implementação dos modelos, a gente usa o begin para começar os bloquinhos que a gente vai formar aqui. Tá bom? Então, qual é a diferença em relação à forma 1 anterior que a gente viu? A única diferença, então, são os bloquinhos mesmo, aqui, ó, tá vendo? Antes lá era variable, no singular, abria o parênteses, modelo, aí colocava x1 maior ou igual a zero, né? Depois escrevia de novo variables, abre o parênteses, né, x2 maior ou igual a zero. Vamos até voltar aqui para você ver, ó, tá vendo? Ele escreve duas vezes, ó, variable modelo x1, variable modelo x2. Depois na restrição também, ó, constraint modelo é a primeira restrição, constraint modelo a segunda restrição. Então imagina quando tem muitas restrições, muitas variáveis, fica repetindo o mesmo comando, fica feio, né? Então por isso que eu acho muito mais elegante essa segunda forma. A gente escreve uma vez só, variables, agora no plural, por isso eu até chamei a atenção aqui. Ó. E a mesma coisa constraint. Antes era constraint no singular, agora é constraints, para indicar que tem mais de uma. Tá bom? Então a gente faz um bloquinho. Coloca variables, modelo begin. E aí lista todas as variáveis, depois end, para finalizar o bloquinho aqui. O objetivo é igual, e as constraints também a gente faz o bloquinho aqui. Então essa é a única diferença da forma 1 com a forma 2. Eu prefiro essa, sempre uso essa aqui, tá bom? E ela funciona igual, né? Ela é exatamente a mesma coisa. Eu já tenho aqui implementada também. Tá vendo aqui ó, os bloquinhos, né? Então vou resolver agora esse modelo aqui, tá vendo? A solução tem que dar a mesma.
né? Dá igualzinha, funciona igual, tá? Então é só para mostrar. Né? Quem preferir a forma 1 fica à vontade, mas eu acho essa forma mais limpa, né? Mais clean, mais elegante, tá bom? Temos também agora a próxima forma, né? Que é uma das grandes razões que a gente usa a linguagem Julia, né? Que é porque ela permite a notação matricial. Então vamos lembrar primeiro o que é a notação matricial. Temos aqui o nosso mesmo exemplo, tá vendo? É o mesmo exemplo que a gente já usou ali, já resolveu, né? E agora a gente vai escrevê-lo na forma matricial. O que é isso? É escrever naquela forma, né, com as notações usuais. Ó, max, o vetor c vezes o vetor x, né, sujeito a, matriz A vezes o x menor ou igual a b, né, e o vetor x maior ou igual a zero. Então, essa forma é a forma canônica, né, a forma matricial, notação matricial, desse modelo. Então é só informar o software quais são os valores de C, de A e de B, porque o formato, né, a notação, né, ela é sempre igual, né, ela é padronizada, certo? Então informando aqui que o A é a matriz dos coeficientes das restrições, lembra? Então é 4, 2, 3 e 5. Tá lá, ó, 4, 2, 3 e 5, né, uma matriz. O B é um vetor, o vetor das constantes das restrições, o lado direito. Então, 8 e 15. O C é o vetor dos coeficientes da função objetivo, né? Tá aqui. Então, é 1 e 1. Tá vendo? 1 e 1, vetor C. Então, informando esses valores, se o modelo já tiver implementado nessa notação, né, o modelo resolve normalmente. E é só ir mudando, né, e alimentando com diferentes conjuntos de números, né, os diferentes valores das matrizes, da matriz e dos vetores, né, e mantém já a implementação do modelo. Tá bom? A gente vai ver funcionar. Antes, tem mais uma informação importante, que é o número de linhas e o número de colunas. Né? Isso é importante para a gente definir o número de restrições. O número de linhas aqui é o número de restrições e o número de colunas é o número de variáveis no nosso modelo. Mas isso também dá para ser lido automaticamente. Então, essas são as três únicas informações que precisam ser passadas para o modelo. O restante já vai estar tudo automático e a gente vai ver isso. Tá bom? Então, chegamos aqui na forma 3, que é a forma padrão, e é a forma que a gente vai usar, porque é a forma mais inteligente, né? É a forma mais computacional, né? Da gente alimentar com os números e manter o resto tudo padrão. Né? Então, o que é que mudou? Temos aqui o mesmo exemplo 1 já, né, com as matrizes. Então, repara que eu escrevi aqui na frente, ó, 4, 2, ponto e vírgula, 3 e 5, mas eu poderia ter dado um Enter e escrito a segunda linha embaixo, tá? A mesma coisa. Vetor B, vetor C está aqui. Esse é o comando que eu falei que lê automaticamente, né, o número de restrições e o número de variáveis. Tá vendo? Ele já guarda nas variáveis M e N a dimensão da matriz A. Então, esse comando que a gente já viu lá na introdução à linguagem Julia, era um dos comandos de matrizes, né, para ler as dimensões, porque as dimensões são essas informações que a gente precisa aqui, né, de número de restrições e número de variáveis. Tá? A gente guarda aqui. Tá vendo? Então, a gente só passa mesmo essas informações numéricas e, a partir de então, tudo é lido automaticamente. Tá vendo o que mudou aqui? Ó? Então, variable. Aqui também poderia escrever um bloquinho. Se tivesse, por exemplo, a variável x, a variável y, a variável z, né, várias letras, né, indicando as variáveis, diferentes variáveis. Eu não estou dizendo diferentes índices, né? Porque está vendo aqui que a gente tem duas variáveis, x1 e x2. Né? Só que eu estou dizendo que ela é do mesmo tipo, né? O tipo x. Então a gente escreveu tudo junto aqui, ó. A gente faz o range, né? O intervalo dos índices da variável x variar de 1 até n. O n foi lido aqui. Né? Então esse n vale 2. Tem duas variáveis x, x1 e x2. Tá vendo? E aqui a gente já automatizou. A gente já disse que é xj, né? O j indo de 1 até n, e o n já foi lido aqui que é 2. Então essas variáveis são positivas, maiores ou iguais a zero, está escrito aqui, certo? Função objetivo, como é que fica? Sum, lembra? Por isso a gente viu tanta coisa lá na introdução à linguagem Julia, porque aqui a gente está usando tudo que a gente viu lá, né? Tá vendo aqui, ó, o sum, né, o somatório de cj vezes xj, aqui tem que pôr o asterisco porque são dois vetores, né, multiplicando.
vendo? É CJ vezes XJ. Aí tem o for, né, fazendo o for, variando aqui o J de 1 até N. Tá vendo? É aquele somatório lá do nosso modelo na função objetivo. E aqui o conjunto de restrições. A gente precisa dar nome para a restrição, tá? Então a gente coloca aqui C1, fazendo também variar o I agora, tá? Então o J é a variação das variáveis e o I é a variação das restrições. Lembra que as restrições a gente lê e coloca aqui no M. São duas restrições também. Então o I vai de 1 até M. Tá vendo? Aí a gente faz o somatório agora das restrições, né? Porque cada restrição também era um somatório. Multiplicando a primeira linha, então, por exemplo, quando o I vale 1, a gente está na primeira linha. Aí a gente faz a multiplicação aqui do A vezes o X, né? Então, para o J indo de 1 a N, menor ou igual a BI. Né? BI também é o vetor que está aqui já informado, o número, os valores dele. Tá bom? Então, essa é a notação matricial que tanto nós já falamos antes. Tá bom? O restante é igual, né? Resolver o modelo, jump, né? Print line para pular linha, o print para mostrar o modelo. Aqui é a saída formatada, o Z igualzinho. E agora, as variáveis, a gente pode colocar um for, né? A gente coloca aqui um for, tá? Para saída das variáveis. Né? Aqui o ideal seria usar o J, né? Para usar o mesmo índice aqui de cima, tá bom? Então imagina aqui que seja J, né? Tá? Funciona com o I também, tá? Porque o I foi usado para outra coisa aqui. Como aqui é outro bloquinho, não tem problema, mas ficaria melhor usando o J, tá? Então J indo de 1 a N, a gente vai imprimir. Então primeiro a gente tem que usar a interpolação, lembra? Nós vimos isso também lá em linguagem Julia. Né? Então, a interpolação, ou seja, o índice I aqui vai aparecer o númerozinho, né? Depois eu coloco aqui um print, @printf, né? Para a saída formatada dos valores de x, i, tá certo? Por que eu precisei colocar primeiro print e depois printf? Porque o printf direto, que é a formatação, não admite interpolação. O que é interpolação mesmo? Quando a gente usa esse sinal, o cifrão, né, e um número, para indicar um conteúdo que vai sendo variado aqui a cada execução desse for. Né? Lembra disso? A gente viu lá, né, na introdução à linguagem Julia. Bom, fica mais fácil a gente ver executando, né, que aí a gente vai entender melhor como que funciona. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o mesmo exemplo, né, implementado aí nessa terceira forma. Né? Então o resultado tem que ser o mesmo, a gente está alimentando só de forma diferente, né? Passando agora a matriz A e os vetores B e C, né, com uma notação diferente aqui, tá bom? Então é só a gente executar aqui, que a gente vai ter lá a resolução, 3.29, né, os mesmos valores aí de saída, tá bom? Então vamos só mostrar aqui, né, a vantagem disso. Né? Então agora vamos pegar um outro exemplo, ó, eu já tenho aqui digitado. O exemplo 2, tá bom? O exemplo 2, né, que eu vou liberar agora aqui. Então lembra que a gente coloca blocos de comentários, né? Tá vendo? Eu vou então agora colocar como comentário o exemplo 1, né, para ele não ter efeito, ele não ser executado, e vou liberar aqui os dados de um outro exemplo 2, né? São outros números agora. Repara que eu só estou mudando então os valores de A, B e C. O modelo continua igual, então é isso que eu venho repetindo tanto. Né? A notação matricial, né? A gente mantém o modelo igualzinho e só vai mudando aqui os valores de entrada para resolver os diferentes modelos. Né? Repara que agora é um modelo 3x3, ó, a dimensão do A. Né? Então tem 3 linhas de restrições e 3 variáveis, né? x1, x2 e x3. E a gente só mudou aqui. O restante vai ficar igualzinho. Eu vou executar, tá vendo? E já saiu aqui, né, a solução. Então aparece já aqui o formato legível do modelo, tá vendo? Max 4x1 mais 3x2 mais 2x3, tá vendo que é outro modelo, ó. São 3 restrições, tá vendo? Os valores todos aqui. O Z é 6, agora a saída são valores inteiros, ó. x1 vale 0, x2 vale 2, x3 vale 0. Tá vendo? Um outro exemplo. E assim a gente pode fazer com vários conjuntos de dados, né? Eu tenho mais um aqui, o exemplo 3, ó, que é um exemplo totalmente diferente dos outros, né?
Assim, não tem eu digo, não tem um padrão. Os anteriores tinham sempre coeficientes e constantes inteiras, né? Mas não precisa, o nosso modelo pode ter números fracionários aí nos seus dados de entrada, né? Tá vendo? Então agora tem aí a matriz A, tá vendo que agora aqui eu já coloquei linhas uma embaixo da outra, ó, porque como é uma matriz maior, né, para a gente poder visualizar aqui os dados. Ou B, né, são números bem grandes, alguns B são zero, né, os valores de C também são fracionários, né, tá vendo? Então é só executar esse outro modelo aqui. Repara então que eu não mudei nada aqui do corpo do modelo, só estou mudando a entrada de dados, tá vendo? Só mudo A, B e C, ele já calcula automaticamente a dimensão, já escreve aqui para a gente o formato legível e já aparece aqui a solução ótima. 480.000, que número é esse? 2.400.000, né, no valor do x3. Né? Então tá aí, né? Era isso que eu queria mostrar, né, da notação matricial automática, nessa alimentação automática que a gente faz, tá bom? Mas tem mais formas aqui para a gente exemplificar. A forma 4, que ainda é uma notação matricial, só que a gente pode usar aquele operador dos dois pontos, lembra? Lembra que dois pontos podem ser usados quando a gente quer uma linha inteira, uma coluna inteira, né? Então isso também pode ser usado aqui, né? É uma outra forma, aqui é só para exemplificar mesmo. Né? Então, por exemplo, a função objetivo, ao invés de escrever, eu vou voltar para mostrar a diferença, tá bom? Tá vendo essa aqui, ó? Aqui, ó, função objetivo. Ao invés de mostrar o sum, né, CJ vezes XJ, for J e de 1 a N, então ao invés disso, a gente pode escrever de forma mais curta, né? Colocando esse operador dos dois pontos, a gente já faz tudo direto, ó. Isso aqui, ó, quando a gente coloca aqui o operador dos dois pontos, a transposta, né? É porque aqui tem que fazer linha vezes coluna. Quando a gente faz elemento a elemento, um a um, né, usando aquele for, não tem problema de ser vetor linha ou vetor coluna, porque a multiplicação é de elemento por elemento. Agora aqui, quando a gente faz tudo de uma vez, aí tem que ser direitinho, né? Tem que ser linha por coluna, tá bom? Então aqui a gente está pegando a transposta do vetor C, né, em todas as suas posições, dois pontos significa isso, todas as suas posições, vezes o x. No x não precisa pôr todas as posições, porque ele já sabe que é uma variável aqui do modelo. E a mesma coisa aqui para constraint, ó. Em vez de colocar um for, né, e repetir, a gente coloca aqui direto, ó, o a, i, né, então a gente só repete as linhas, né, as linhas das restrições. Tá vendo? A gente coloca aqui, ó, a, i, né, dois pontos, vezes o x menor ou igual a bi. Tá vendo? Então isso aqui também funciona, né? É uma outra forma, né? Aqui ó, é a forma 4. Então esse aqui é o primeiro exemplo, né? Não é esse resultado aqui, o último que está mostrando aqui, tá? É aquele primeiro, como eu já tinha resolvido, 3.29, 0.71, 2.57, né? Com essa forma mais sintetizada, tá? Essa forma ela pode dar um pouco de confusão, né? Então quem tiver segurança e gostar de usar, tudo bem, não tem problema. Mas eu prefiro essa forma mais explícita aqui, ó, porque aqui a gente sente, né, que está multiplicando, fazendo a soma, né? Isso aqui fica mais explícito, tá bom? É a forma que eu uso, a forma mais explícita, tá? Muito bem. Temos agora aqui uma última forma 5, né, que é quando a gente tem os dados do problema numa planilha do Excel. Né? Então, ao invés de passar ali no próprio código do ambiente Julia, né, os números da matriz A, B e C, imagina que esses números são matrizes muito grandes, ao invés de ficar copiando do Excel e trazendo para o ambiente Julia, a gente pode ler direto lá na planilha do Excel. Tá vendo? Então esse é um problema, né, de mix de produção, que eu trouxe do livro do Hillier e Lieberman, tá, na página 80. Tem aqui ó, o tempo de produção de 4 produtos, né, que passam por 3 máquinas, ó, né, 3 etapas. Tá? Cada um dos 4 produtos tem aí o seu lucro unitário, e cada máquina tem um tempo disponível para execução dos 4 produtos. Né? Então aqui tem os tempos que cada produto demanda em cada máquina e aqui tem o tempo total. Então esse tempo total disponível, né?
Então, esse problema é exatamente o mesmo problema, o mesmo formato, né, daquilo que a gente viu. A gente quer maximizar o lucro unitário, né, que é a multiplicação aqui do C vezes o X, né, fazendo aqui a soma da matriz A vezes o X menor ou igual ao tempo disponível, né? Então esse modelo a gente já tem implementado, né? É exatamente o mesmo código aqui, só que o que é que muda então? Muda a entrada de dados. Ao invés da gente colocar aqui na frente, né, o vetor ou a matriz, né, entre colchetes de A, B e C, a gente coloca esse comando aqui para ler diretamente lá da planilha do Excel, tá bom? Então vamos com calma. Repara que para poder fazer isso, a gente tem que liberar a biblioteca também. É uma linguagem de programação como qualquer outra, então a gente vai liberando aquilo que a gente vai precisando usar. Então a gente vai colocar aqui em cima o using, na frente de tudo aqui ó, o XLSX, tudo maiúsculo, tá? Sempre do jeitinho que está aqui. Lembra que Julia é uma linguagem case sensitive, significa que faz diferença entre maiúsculo e minúsculo, e os comandos têm o seu jeito certo de escrever, maiúsculo ou minúsculo, então tem que copiar do jeitinho que está no exemplo, tá bom? Antes de usar aqui no using, a gente tem que ir lá de novo no pkgadd, entre parênteses e entre aspas duplas, xlsx. Tá? Então para aí, executa primeiro esse comando aqui, tá? Depois dá para fazer esse exemplo aqui. Tá? Então a gente está usando o mesmo código aqui para o modelo, tá? Internamente, só está alimentando com valores de A, B e C diferentes, vindos da planilha. Tá? Então esse é o comando que faz pegar os dados lá da planilha, tá? É desse jeito que coloca aqui, ó, xlsx.readData. Aqui tem que colocar o caminho onde a sua planilha está copiada, tá bom? Então onde você salvou aí no seu computador, em qual pasta, né, você salvou, né, você coloca aqui o caminho para o código aqui achar a sua planilha, tá bom? Esse segundo parâmetro aqui é o nome da aba, tá? Eu vou voltar aqui para você ver, ó. Repara que aqui minha aba chama Mix, porque é um problema de mix de produção. Então esse nome da aba, porque pode ter várias abas, né? Esse nome da aba você coloca aqui, tá? Mix. E aqui são as referências das células. Então repara que a matriz A são as células aí, o bloquinho de C5 a F7. Vou voltar para você ver. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Coluna C5 até F7. Tá vendo? Então é esse bloquinho aqui A, né? A matriz A. Né? A matriz B é essa aqui. Então é de G5 até G7. Vamos lá ver. Né? Matriz B, G5 a G7. Tá vendo? Vou voltar lá na planilha. Aqui são os coeficientes C da função objetivo, né? Então, está na linha 8, né, de C8 a F8. Vamos ver se está certo. C8 a F8. Tá vendo? Então, são os valores de C. É só fazer isso e rodar, que ele pega os valores da planilha, tá, e executa o modelo. Então, vamos lá fazer para você ver acontecendo, né? Tá vendo aqui, ó, é o mesmo código, tá? Aqui, como é outro computador, eu já mudei o caminho aqui, onde encontro a planilha, tá bom? Então eu vou executar. Esse problema é outro ainda, não é o primeiro exemplo, nem o exemplo 2 e 3 que a gente usou ali para mudar os valores de entrada, é aquele do mix de produção que está lá na planilha. Então ele mostra aqui também o modelo no formato legível primeiro, depois aqui a função objetivo, né, o valor ótimo, e a solução ótima, o Z. O lucro ótimo então é de 475, tá? E aqui tem as quantidades, né, de cada produto. Tinha lá 4 produtos, lembram? Então é produzir 10 unidades do produto 2 e 5 do produto 3, nenhuma dos outros dois. Tá? Essa é a solução ótima. Certo? Então essa é a quinta e última forma que a gente ia ver. Tá? A última coisa que ficou faltando é em relação a números inteiros ou binários. Né? Isso é importante também. Que é a programação linear inteira mista. Tá? Mista porque mescla, né, tipos de variáveis. Por exemplo, aqui podem ser valores fracionários em x1, né, valores reais, né, desde que seja de 0 a 10. Já no caso de x2, tem que ser só valores inteiros, e de x3 são valores binários. Né? Então, x3 só pode ser 0 ou 1. Então, como é que fica a implementação disso? Só vai mudar naquela partezinha da declaração das variáveis. As variables, tá vendo? O bloquinho das variables, tá?
Então aqui, x1 também é uma novidade. Ó. Antes a gente só colocava x1 maior ou igual a zero. Então agora repara que aqui é um intervalo, né? Tá vendo? É 0 menor ou igual, x1 menor ou igual a 10. Exatamente como está aqui nesse modelo aqui, nesse outro exemplo, né? x2 é maior ou igual a zero, positivo, vírgula int. Essa é a novidade. Então, vírgula int, né, primeira maiúscula, resto minúsculo, mostra que só podem ter valores inteiros aqui em x2. Tá? E x3 só admite valores binários. Então não precisa colocar que é maior que zero, né? Porque é binário, sempre é maior ou igual a zero. Então você já coloca direto que x3, vírgula, é uma variável binária, bin. Tá bom? Então essa é a sintaxe para quando você precisar implementar um modelo que tiver variáveis inteiras e binárias. Beleza? Assim a gente finaliza a aula. O último slide é das referências. Eu vou chamar a atenção para esse livro que tem até a foto aqui, ó. É um livro muito bom, muito recente, né? Já está na segunda edição e é um livro especificamente de Julia para pesquisa operacional. Tá vendo aí, ó? Então ele mostra vários exemplos, né, vários métodos de resolução de problemas de programação linear, tá? E tem outras referências aí também para você consultar. Ok? Então assim a gente finaliza a nossa aula de linguagem de modelagem Jump. Até a próxima. Tchau.